boa noite, boa tarde, bom dia. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um Evangelho no lar. Te pedimos, Senhor Jesus, que a Tua presença se faça aqui neste momento e em todos os momentos que esse Evangelho por nós seja acessado, seja ouvido em qualquer lar, em qualquer lugar do mundo. Senhor Jesus, em qualquer momento que esse Evangelho for acessado e for ouvido, que esse Evangelho possa produzir, Senhor, as benfeitorias que o Senhor deseja para os nossos corações e para as nossas vidas. Senhor Jesus, reconhecemos, pela humildade que nos ensinou, que diante de Ti e diante de Deus somos crianças, infantes, aprendizes e que necessitamos, Senhor, da Tua ajuda para nos dar forças, sabedoria e ensinamentos. Senhor Jesus, nunca nos deixe nos enganar e pensar que somos autossuficientes, porque isso nos ajuda a compreender a Tua magnitude e supor a magnitude de Deus. Que a Tua luz esteja conosco e que a Tua proteção se estenda sobre os nossos lares, os nossos familiares, a nossa casa, a nossa rua, o nosso trabalho, protegendo, iluminando as mentes para que a paz reine. Que assim seja. Agora vamos ler Mateus 5 na Bíblia. Isso. O Sermão da Montanha. Isso, meu filho, exatamente isso. Corresponde ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Vendo essas multidões, ele subiu ao monte. Quando sentou, seus discípulos chegaram para perto dele. Tomou a palavra e ensinava-os assim: as bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque eles pertencem ao reino dos céus. Felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Felizes os mansos e humildes, porque herdarão a terra da promessa. Aqueles que não têm ego, nem querem se mostrar superiores ao outro, né? Sim. Felizes os famintos e sedentos da justiça, porque serão saciados. Aqueles que às vezes não têm a justiça aqui na terra, né? Sim, exatamente. Até porque a justiça humana é falha. E a justiça de Deus não. Assim os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Feliz serei quando vos ofenderem, perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vós, por minha causa. Ficais alegres e contentes, porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois assim é que se perseguirão os profetas que vos precederam. Aí depois a outra parte. Comentar essa primeiro e depois outra. Certo, então, vamos lá, né? Então, aqui nós estamos lendo o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, como queiram. É interessante porque um grande vulto da humanidade, que foi Mahatma Gandhi, na Índia, né? Um grande nome, assim como grandes nomes, né, tiveram a humanidade, foi perguntado a ele, né? Mahatma Gandhi é conhecido como o pacificador. E aí eu quero trazer aqui uma fala de Haroldo Dutra que diferencia bem o pacificador e o pacifista, o pacífico e o pacificador. O pacífico é aquela pessoa que não se envolve em confusão, né? Que está sempre em paz e tranquilo, que não se abala com as coisas
Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas existe uma diferença, né? Haroldo Dutra Dias, né, que tem um canal no YouTube maravilhoso que eu recomendo, né, visitar o canal, se inscrever no canal dele, Haroldo Dutra, né? Eu mesmo sigo ele. Espero que um dia meu canal cresça o suficiente para ele também me seguir. Mas voltando, Haroldo Dutra ele diferencia bem essa questão do homem pacífico e do pacificador. O homem pacífico, como eu já falei, é uma pessoa, né, um ser humano que está em paz, né, que onde ele chega, ele transmite paz, né, que não se envolve em confusão, não cria confusão. Uma pessoa, esse é o pacífico. E o pacificador é algo maior. Aquele pacifica todo mundo, né? Todo mundo. Exatamente. E Mahatma Gandhi é o pacificador, porque ele é conhecido como um homem que libertou o país pela desobediência civil. Quer dizer, ele não fez nenhuma revolta militar, nem guerra, nem nada. Só desobediência civil, ele foi inteligente. Exatamente, ou seja, e aí quem quiser entender essa parte, né, que é uma parte que envolve uma questão política e econômica, né, e outras coisas, outros estudos, né, sociologia, e aí é só estudar a história de Gandhi. Mas a parte de Gandhi que me toca é a parte que envolve Jesus. E foi perguntado a Gandhi, se todos os livros sagrados do mundo fossem queimados, o que aconteceria? Aí ele disse, e Gandhi, o livro sagrado para Gandhi lá é o Bhagavad Gita, né? E outros livros sagrados, né? Uma série de livros sagrados indianos, né? Que são muito importantes para ele, né? Aí ele disse, bastaria que restasse o Sermão do Monte. Ou seja, Mahatma Gandhi, sendo um indiano, né, profundamente ligado à religião indiana, que uma religião milenar, ele não se referiu a nenhuma passagem do Bhagavad Gita e nem de uma série de livros sagrados que o compõem. Ele falou do Sermão do Monte. Ele falou do Sermão do Monte. Ele disse, bastaria que ficasse o Sermão do Monte e nada estaria perdido. O Sermão do Monte é o quê? É a palavra de Jesus. É exatamente o que a gente está lendo hoje. Então, pedimos a Deus e a Jesus, nesse momento, que ilumine as nossas mentes e que possamos, cada um de nós, individualmente, de acordo com a sua iluminação e a sua conexão com Jesus, possa ter um entendimento suficiente para melhorar a sua vida, melhorar a harmonia no seu lar, na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, na sua rua, com seus vizinhos, e que possamos nos iluminar, nos auto-iluminar com esse Evangelho. Vamos aos comentários do Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados. E aí ele faz uma sequência, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha aí, os pacificadores. Eu nem me atentei que estava aqui, né? E aqui está o pacificador. E o 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E a justiça que Jesus fala aí, não é a justiça humana, não. É a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela se faz nos acontecimentos. Então, esse evangelho, ele é muito profundo. Mesmo que pareçam palavras repetitivas, cada um tem o seu significado, né? Exatamente.
Esse evangelho é muito profundo mesmo. Então, ele merece um comentário. Vou pegar aqui O Evangelho? A Bíblia está aqui com você. Ele merece um comentário. Vou pegar aqui um comentário para a gente fazer sobre esse evangelho, que ele é maravilhoso. Aí tem? Tem sim, tem sim. Bem-aventurados os aflitos, página 69. Justiça das aflições. Como é que nós podemos entender essas bem-aventuranças, né? Se nós formos analisar uma a uma dessas bem-aventuranças, pode nos parecer, a princípio, que algo não está certo, né? Algo não está certo. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? O manso, você pode conhecer uma pessoa mansa e que morrerá mansa, mas morrerá na sua vida simples e humilde. E essa pessoa vai morrer. E como é que ele herdará a terra? Aqui eu estou pegando o número 5 aqui, gente. Como é que ele herdará a terra? É uma promessa de Jesus. Ele herdará a terra como? Ele herdará a terra na terra transformada, no momento que a terra for transformada. E isso é um processo. Aqui Jesus já está dizendo muita coisa. As coisas que Jesus falou por parábolas fazem todo sentido ser dito assim. Por quê? Porque com o passar das décadas e dos séculos, à medida que o ser humano fosse aproximando de Deus pela religião, à medida que o ser humano fosse aproximando de Deus pela ciência, pela filosofia, pela sociologia, né, por todos os conhecimentos que Deus permite ao ser humano aqui na Terra ter, por toda a ciência que Deus permite aqui na Terra ter, o entendimento vai se refinando e se ampliando. Então, esse bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, aqui, ele é um convite a um entendimento de que essa terra será transformada para melhor. Há quem diga que não está havendo transformação, porque só olha para o que o ser humano exalta. E o ser humano, atrás de mídia, atrás de like, hoje em dia, né? Antes da internet era atrás de audiência, né? Na televisão, no rádio, né? Hoje em dia está atrás de like. Só exalta as misérias, né? Não exalta as bondades, né? Ou seja, é até bom, gente, nesse momento, para fazer um alerta. Uma coisa, né, que nossos irmãos da doutrina espírita alertam bastante. Para a gente que se aproxima de Deus e de Jesus, evitar não assistir filme de terror, né, filme de guerra, violência, e não assistir esse jornalismo que só mostra miséria e violência e tragédia. Esse jornalismo está crescendo. Antigamente era só na televisão, com Datena, com Bocão, né? Aqui eu estou falando de Bahia, estou falando de Brasil, Datena na Bandeirantes, né? De Bahia, estou falando de Bocão na TV Bahia e tal. Em cada estado do país deve ter esse tipo de jornalismo. E agora a situação está piorando. Por quê? Porque em nível de cidade, na internet, esse tipo de jornalismo também está surgindo e crescendo muito, e que só mostra violência. E isso causa para a gente um atraso intelectual. Por quê? Porque a gente fica pensando que o mundo está piorando. Mas não, gente. O mundo melhorou muito. A quantidade de vacinas que curam doenças. A gente não temos mais paralisia infantil.
não temos mais varíola, não temos mais rubéola, não temos mais sarampo, coqueluche. Uma quantidade imensa de doenças foram erradicadas pelas vacinas, pela virologia. Isso graças a quê? Graças à inspiração divina através dos seus mensageiros, no qual Jesus, para nós ocidentais, é o maior mensageiro. E para outras culturas vai ser o Buda, vai ser o Gandhi, né? Vai ser Shiva, mas seja quem for que, em nome do amor, em nome do bem, em nome da paz, traga uma mensagem, é mensageiro de Deus. Então o mundo está melhorando. Por tantas vacinas, tantos remédios, não sofremos mais. A lepra mudou até de nome, talvez para se disfarçar, para a gente não reconhecer a bondade de Deus, né? Hoje a lepra tem outro nome, mas com outro nome ela tem cura, hoje em dia, né? Eu não lembro agora o nome, quem lembrar pode voltar nos comentários, aí escrever embaixo nos comentários, mas estou tentando lembrar, não estou conseguindo. Mas assim tem cura com facilidade, e se cura também pela fé, se cura também pela frequência na religião, pela prece, pela oração. Então o mundo melhorou muito. Em termos de transporte, hoje todo mundo tem uma moto. Ou uma bicicleta. Eu estou falando, eu tenho 50 anos de idade. E a minha infância era do tempo que ter uma bicicleta era artigo de luxo. Hoje em dia, bicicleta é artigo de luxo porque virou modinha. E aí os preços aumentaram bastante, né? Não estou falando modinha, criticando quem anda de bicicleta, de hipótese alguma. Parabéns e graças a Deus quem pedala bicicleta, porque é um tratamento para a saúde. Modinha que eu falo, capitalismo, aumentou muito o preço da bicicleta sem necessidade. Poderia ser barata e ter essa maravilha que é o ciclismo, que é uma coisa linda e saudável em contato com a natureza. Mas hoje em dia, mesmo se tornando cara demais, né, por uma jogada de marketing do capitalismo, né, ainda produz maravilhas. Todo mundo tem sua moto para ir para o trabalho, né, todo mundo tem TV em casa. Quando eu era criança, era uma TV, enchia a casa de gente para assistir. Um aparelho de DVD enchia a casa de gente para assistir. Então o mundo melhorou muito. Todo mundo tem um celular nas mãos para assistir o que quiser. As comunicações, né? Quem tinha um telefone em casa na década de 80, né? Por exemplo, tinha que ser muito rico. Você pagava o preço de um carro no telefone e ainda tem que pagar por mês uma mensalidade como se fosse um aluguel. Hoje em dia toda criança tem um celular na mão. Hoje em dia você faz uma ligação, e até das operadoras a gente se libertou em parte, né? Porque hoje em dia você faz uma ligação de um aplicativo, seja ele Telegram, WhatsApp, um chat, seja qual for, Instagram, faz uma ligação e conversa com uma pessoa na China, do outro lado do mundo, ao vivo, né? Esses dias nós estávamos no Rio Grande do Sul e ligamos, nós moramos em Sergipe hoje, estávamos no Rio Grande do Sul, ligamos para a Bahia, falar com amigos, ao vivo, transmitindo ao vivo, transmissão ao vivo, melhor do que televisão. Então assim, a vida melhorou muito e a gente tem que agradecer a Deus por isso. Então, gente, o recado é, não assista essas coisas, porque essas coisas tiram da nossa cabeça que o mundo está melhorando, o mundo está progredindo. E o objetivo do mal, realmente, do equívoco, não gosto nem de chamar de mal, o equívoco é o objetivo dos nossos irmãos equivocados, né, que são todos criaturas de Deus, atrapalhar a nossa mente. O mundo está melhorando, né, e a mente não atrapalhada faz a gente entender essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino do céu. O que são os pobres de espírito? Pobre de espírito, gente, é aquele que não é arrogante, né? Que é humilde. Esses são os pobres de espírito, que têm humildade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Serão consolados sim, porque Jesus, ele é um consolador e ele nunca vai deixar faltar consolador. Sempre há um consolador a depender da sua necessidade. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então isso aí pode ser discutido em livro de religião, pode ser estudado e entendido. Precisa estudar, precisa entender.
Pode falar, filho. É tanto que do final do século XVIII, do final do século XIX até o século XX, já veio dois profetas. Joseph Smith e Allan Kardec. Exatamente. Que são os modernos. Então, exatamente. A Mais gente modernos. não vamos desprezar os profetas. Jesus alertou para isso. Jesus, quando veio, foi desprezado. Existem religiões que até hoje desprezam Jesus. Então, vamos seguir o que Jesus ensinou. É preciso saber o seguinte, gente. Todos aqueles homens grandiosos que vêm falando em nome do bem, da paz, do amor de Deus, são profetas enviados por Deus e por Jesus. Agora, cabe a nós entender, distinguir, né? Porque o próprio Jesus falou, haverão falsos profetas, também tem falsos profetas, mas não vamos tomar todos como falsos profetas. Eu acho que os falsos profetas de Jesus que dizer são mais imperadores do que os profetas, entendeu? Também, que tem imperador que assumiu as igrejas, né? Exatamente. A maioria dos imperadores romanos assumiram o poder da igreja. Porque a gente tem conhecimento, nosso conhecimento é pequeno, é só da nossa culturazinha pequena ocidental. Mas o Oriente Médio, né, tem muita coisa, né? É outro mundo, né, com população bem maior. Então aqui tem mais. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vós. Isso aqui é o seguinte, gente. Você tá bem, tá certo, fez o certo. Se estão te injuriando por isso, ore, entre em prece. Porque se você não está errado, não precisa se brigar com ninguém, né? Então, nós também somos bem-aventurados, né? Vós sois aventurados. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, gente, aqui é interessante, né? Eu falei de profetas agora. Então, gente, porque a nossa religião é diferente, não persigamos as outras religiões. Porque senão seremos perseguidores de profetas. Agora mesmo o nosso Papa morreu. Né? Então, gente, independente se eu sou espírita, católico, católico ortodoxo, né? Como é que separa isso? É católico ortodoxo? Católico, ortodoxo e protestante. Porque ortodoxo e católico são a mesma coisa, né? É só uma pequena divisão na igreja católica, não é isso? Que acabou virando uma grande. Entendeu? Então, assim, protestante, evangélico, budista, hinduísta, taoísta, confucionista, não importa, gente, isso. Não importa. O importante é que não sejamos perseguidores das outras religiões. Não sejamos perseguidores, né? Só veja e separe, né? Se a sua está ótima para você, então ótimo, graças a Deus. Mas o que é um profeta verdadeiro? O que é uma religião séria? É uma religião que fala de amor e pratica o amor, que fala do bem e pratica o bem, que fala de Jesus e pratica o que Jesus ensinou. Então isso é uma religião que está certa. Vós sois o sal da terra, né? E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão se lançar fora. Então a gente tem que ter o quê? Obras. Tem que ter obras. Nem que seja dentro do nosso lar. Mas tem que ter uma obra de verdade. Para ser o sal da terra, para salgar, para temperar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma claridade edificada sobre um monte, né? Olha lá a parábola da candeia, né? Não se pode botar a luz, o candeeiro, embaixo da candeia, né? Se é a luz do mundo, então vamos iluminar o mundo. Olha aqui embaixo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá luz a todos que estão em casa. Ou seja, aquilo de bom que a gente tem, ilumina. Mesmo que seja um conhecimento científico, um conhecimento técnico, né? Ah, você sabe alguma coisa, não está fazendo nada, vai ensinar. Sabe levantar uma parede, vai ensinar. Sabe aplicar uma injeção, vai ensinar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras boas e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Olha aqui, que maravilha.
Tá vendo porque Gandhi falou que podia acabar tudo e restar o sermão do monte? Aqui, ó. Não cuideis, ou seja, não acredite. Vê aí como é que tá, filho, 17, nesse aí. 17? Cadê? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumprir. Isso é maravilhoso. 16 aqui e o 18 aqui. Então É no 17. 15, o 17 no 15. Onde você estava? Você estava no 5, né, na verdade, né? Cadê o 17? Aqui, ó, 16 12. aqui, ó. 16 aqui, ó. 16. E não tem o 17, já vai pro 18. Não, então, tá, peraí, rapidinho. Aqui, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas levá-los à perfeição. Vou levá-los à perfeição. Olha aí que maravilha. Tá melhor ainda essa tradução, viu? Tá melhor ainda, ó. Não veio, Jesus não veio revogar a lei, levá-los à perfeição. Isso, gente, eu estou chamando sempre atenção para a gente não ser preconceituoso, né? Até porque as religiões vêm trazer a mesma mensagem do mesmo Deus em línguas diferentes. Exatamente. Isso, meu filho. Exatamente isso, meu filho. Pode repete isso. Repete isso aí. Todas as religiões estão trazendo a mesma mensagem de Deus, só que em línguas diferentes, né? O islamismo para os árabes, o cristianismo para os europeus e aí nós americanos. Aí tem as religiões tradicionalistas da África e as da Ásia, e o budismo na Ásia. Exatamente. Budismo e hinduísmo. O hinduísmo que compreende aquela área da Índia e o budismo da China, Mongólia e outros países. Exatamente. Ó, Jesus falou que nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Então, todo mundo que está aqui no planeta Terra, encarnado e desencarnado, são ovelhas do Cristo. E nenhuma ovelha que o Pai, Deus, confiou a Jesus se perderá. Então, gente, vamos acabar com o preconceito, viu? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Ou seja, os profetas que vieram antes de Jesus, Jesus não veio destruir, né? E nem a lei. Então, não importa se na época de Jesus a lei estava na Torá. E se fosse em outro país? Se fosse outro país, estava escrito em outro livro sagrado. E Jesus não vai destruir. Porque, como meu filho bem falou aí agora, né? É a mensagem de Deus. É a mesma mensagem de Deus, só que em línguas diferentes. Em línguas diferentes, em culturas diferentes. Né? Para entendimentos de povos diferentes. Então, é isso. Eu acho que dá para encerrar esse evangelho aqui. Ainda tem mais algumas coisas, mas a pessoa pode ler em casa, né? Vai aqui até vai até o 48. Mas eu acho que aqui é um ponto bom para a gente encerrar. E a pessoa, recomendo que se leia em casa, né, esse evangelho, né? E saiba que Jesus não veio destruir a lei. Então, eu quero deixar a mensagem seguinte. Vieram profetas antes de Jesus e vão continuar vindo profetas. O cuidado que a gente deve ter é com o quê? Com os falsos profetas. E como é que a gente identifica o falso profeta? O falso profeta pode estar em qualquer lugar. Pode estar na nossa igreja, no nosso templo religioso, no nosso grupo religioso, no nosso grupo filosófico, no nosso grupo científico. Né? Um cientista que faz uma coisa para o mal, ele é um falso profeta. Porque tudo é de Deus. A ciência é de Deus. A ciência é a gente investigar o conhecimento. O conhecimento serve para quê? Foi o que eu falei aqui de remédio, de vacina, de desenvolvimento na telecomunicação, né? no transporte, nos veículos. Então tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Tem uma música católica muito linda, né? Tudo é do Pai, tudo é do Pai. Tem músicas evangélicas lindas, maravilhosas. Então, gente, vamos ficar com essa mensagem, né? De amor, de paz e de luz. E pedir que o Senhor Jesus nos abençoe e nos proteja. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nosso irmão maior, Filho de Deus, Senhor Jesus, cheio de luz, de glória e de paz. Senhor Jesus, trazei para nossas casas, para os nossos lares, para o nosso convívio familiar, para o nosso convívio no trabalho, as tuas luzes e o teu amor. Senhor Jesus, dai, Senhor, a tua luz, o teu entendimento. Senhor Jesus, se aproxima de nós, Jesus, nos momentos que te chamarmos, nos momentos que pararmos para orar, para nos conectar contigo, nos momentos que pararmos para meditar. Senhor Jesus, que as nossas noites sejam na tua presença, que o nosso sono seja um sono reparador, que no nosso sono, Senhor, possamos encontrar a Ti, Jesus, e as Tuas obras, para assim nos iluminarmos, nos inundarmos
da tua luz, do amor que está no teu coração. Senhor Jesus, nos acolhe, nos protege, nos ilumina todos os dias da nossa vida. Que assim seja.